Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje, né? Hoje estamos aqui, eu, Nicole, para trazer um estudo novo para vocês, né? Queria, primeiro de tudo, antes de falar do que a gente vai falar hoje, desejar aí um bom dia para todo mundo que tá aí, né? Para Márcia, para o Cláudio Galvão, que tá aqui com a gente sempre, né? Foco no longo prazo e nos ativos de bons fundamentos, Viva Merc Pro, exatamente, cara. Yuri também tá aqui, GM, Jonathan, tudo mais. Criptocria, nosso parceiro, tá por aí. Bom dia a todos. Bom, pessoal, hoje estou aqui, né, como vocês podem ver, com a Nicole, a melhor analista aqui da Mercúrios, né, Nicole? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre DeFi, né? A Nicole separou um estudo bem legal para a gente sobre a revolução, né, que está mais próxima que a gente está observando aqui de DeFi, né? Vou deixar até você falar a introduçãozinha aí do que você separou para a gente hoje, Nicole. Tá, seguinte, então, eu trouxe hoje, eu estava, né, fazendo meus estudos de mercado aí eu me deparei com esse artigo da TechCrunch, que eles falam, eles entrevistam 6 VCs, né, são os Venture Capitalists, que eles investem nos protocolos, inclusive antes de existir um protocolo, às vezes, e conversando com ele sobre o que aconteceu em 2022, quais os aprendizados dele, o que eles vão levar para 2023 e o que eles estão achando agora do mercado, né, perspectivas. E eu achei interessante trazer ele, né, trazer alguns insights que eu achei muito interessante do que eles falaram, né, alguns desses 6 investidores falaram. E como seria tipo uma forma da gente olhar o mercado, né? O que a gente tem que observar nos ativos, ou quais que são os setores dentro de DeFi que são mais promissores, né? Segundo eles e as nossas perspectivas sobre o que eles falaram. Exatamente. Então, primeiro de tudo, quero saber de vocês quais são as suas perspectivas, né, de DeFi. Mandem aqui no chat sempre. Se tiverem qualquer dúvida sobre DeFi, né, enquanto a Nicole vai trazendo aqui os conteúdos, né, se ficar alguma coisa que não ficou clara, às vezes você não sabe o que é Venture Capital, não sabe algum termo que a gente está usando, pode mandar aqui no chat que eu vou estar sempre olhando aqui e trazendo as dúvidas aqui para vocês, beleza? Confirmem pra gente também se o áudio e o vídeo tá tudo ok, né, porque como vocês viram, né, aqui atrás a gente já tá mudando o cenário, porque a gente tá preparando para nossa mudança de escritório, vai ter novos cenários, tudo vai estar diferente. Então, vão confirmando pra gente se tá tudo ok aí, pra gente sempre ter esse feedback de vocês. E deixem o like também, né? Estamos com quase 100 pessoas aqui online já agora, mas menos de 100 likes. Vão deixando o like, que é muito importante para o YouTube saber que esse conteúdo é bom e vai entregar para mais pessoas. Então vamos lá, Nicole, vamos começar o estudo que você trouxe para a gente? Vamos, só quero dizer que eu estou muito ansiosa para o novo escritório. Vai ser top. Não vejo a hora. Mas isso. Vamos lá, sobre DeFi. Aqui eu trouxe dois dados que, bom, esses VCs, né, trouxeram dados sobre o que eles acham nas perspectivas para os próximos 5 anos de cripto. Aí, os números, eu achei interessante compartilhar com vocês. Ó, o Alex Mariner, ele é fundador da New Form Capital, né, que é um VC, e ele disse que, né, atualmente o TVL do mercado está em 500 bilhões, né, de dólares, e ele entende que com a atração, né, de um DeFi que seja mais regulado, que atraia mais investidores institucionais, essa parte de DeFi pode valer até mais, né, do que $1 trilhão. Então, juntas, né, combinadas essas partes do DeFi, o que a gente acha que seria o DeFi regulado, que ele atrairia mais capital institucional de fundos, né, enfim, esses investidores que têm um mandato, né, não a gente, que é varejo aqui. Então, combinado esse DeFi regulado com o DeFi que a gente vê hoje, que existe hoje, né, da forma com que ele existe, seria entre 500 bilhões e 2 trilhões de dólares até 2028. Aí me espantou um pouco esse número, só que ele não foi o único a falar isso, porque o Paul, não sei ler o sobrenome dele, ele é da Pantera Capital, ele falou um número, né, também parecido. Ele falou que atualmente mais ou menos 40 bilhões de dólares, né, em DeFi, e ele entende que esse número pode chegar também até 500 bilhões, né, quando você pega essa parte das finanças tradicionais entrando no mercado DeFi. E entrando sobre isso, né, sobre
essa nova forma de DeFi que a gente entende hoje, isso não era novidade para a gente, né? A gente tinha até falado na bola de cristal que provavelmente a regulação de DeFi poderia atrair esse capital mais institucional e teríamos duas formas de DeFi. A que seria a híbrida, né, que é uma mescla do que existe hoje em blockchain, só que regulada, e também a que já existe hoje. Elas vão coexistir no mercado. Né? E essa seria a perspectiva. E por quê? Né? Por que deveria ou teria que existir isso para entrar esse novo fluxo de capital que hoje não existe? Os investidores institucionais, né, quando você tem um fundo ou quando você tem uma forma ali que você precisa obedecer às regras da regulação daquele país, você precisa garantir que o dinheiro do seu cliente não está sendo usado para práticas ilícitas. Então, por exemplo, lavagem de dinheiro é uma prática ilícita. E você não pode deixar com que o dinheiro do seu cliente seja usado para esse fim. Você não pode não saber o que está acontecendo com o dinheiro do seu cliente. Então, um DeFi que traria essas formas de know your customer, né, que é você saber quem é o investidor ali que está por trás daquele capital, e também práticas de anti-money laundering, que seria tirar essa possibilidade da lavagem de dinheiro dentro daquele protocolo, teria que existir. E coisas que a gente já vê acontecendo hoje dentro disso, por exemplo, o Aviark, que é o protocolo Aave, né, está fazendo um novo protocolo que foge dos pools que a gente vê hoje e que só pode entrar os investidores que são permitidos pela Aave. Então, você tem que provar quem você é, você tem que mostrar de onde veio esse dinheiro, e aí você se torna, né, um possível atraidor de capital dentro daquele pool de liquidez. Você pode pegar seus clientes e colocar o dinheiro lá para gerar aqueles rendimentos daquele pool. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de mecanismo, né, esse tipo de time, de protocolo, buscando formas de juntar os dois mundos para que eles coexistam, para que esse novo dinheiro dos investidores institucionais entrem em cripto. Sem isso, vai ser muito difícil ver a adoção. Por isso que a gente espera a regulamentação. A gente sabe que no mundo de cripto Fuck the banks, né? É muito difícil, né? Tipo, é algo parecido com o que a gente passou quando a Ethereum começou a aderir às normas da OFAC, né? Em algumas transações e tudo mais. Então, as pessoas têm um certo receio de quando isso acontece. Mas a gente entende que para esse tipo de capital, que, gente, é muito dinheiro. Assim, se 1% dos fundos de pensão dos Estados Unidos começarem a investir, tipo, 1% do capital deles em cripto, já é muito dinheiro. Exatamente. Então para isso existir, né, e para a gente ter uma adoção massiva de cripto, a gente entende que é muito importante a regulamentação e que ela seja clara, transparente e que ela não impeça novos desenvolvimentos de produto, né? Isso é muito importante. Então, a partir do momento que a gente tem uma boa regulação que dá espaço para inovações em cripto, é um cenário muito promissor, né, para que essas duas formas de DeFi coexistam e entre muito mais dinheiro no nosso mercado. O JR aqui até fala, né, imaginando a regulação de securities no mundo cripto, né, e exchanges devidamente dentro das normas, a gente pode até esperar a tokenização de cotas de fundo e ações de empresa, né, no futuro. Realmente, quando você pega, a gente sempre fala, né, que cripto pode vir para otimizar os processos. Ele não vai vir porque é um negócio novo, legal e tudo mais. Ele vai vir porque ele otimiza os processos que já existem, né? Ele é eficiente, faz sentido. Então, justamente o que você está falando aí, JR, não sei se é JR ou JR, sei lá, né? Mas é exatamente isso. Ele traz uma eficiência de processo muito grande. E aí que as pessoas vão ver como isso é muito mais fácil, né? Você vai ter duas bolsas, uma que opera em blockchain, outra que não opera em blockchain, uma que é tokenizada, outra que não é. A que é tokenizada vai ser mais eficiente do que a outra, né? Vai ser mais transparente, vai ser mais barata, vai ser, enfim, vai ter muitas vantagens, né? E é assim que a gente vê a adoção no mundo cripto. Mas, como você mesmo falou, faz parte, né, essa regulação. Provavelmente vamos ter maneiras, né, de ainda operar no mundo cripto não regulado e tudo mais. Vai ser muito difícil regular uma parte dele, mas vai ser sempre uma parte nichada que vai ser menor do que a parte regulada. Né? E esse é justamente o próximo ponto.
Uhum. que é que esse tipo de regulação... Pediram só pra você mandar o CryptoCria, que pediu pra você mandar o link Mando. no chat aí, se Mando você conseguir. sim. Se não conseguir, manda pra mim, que eu envio aqui o link aqui que o CryptoCria tá pedindo. Mas ele mesmo fala, né, que, cara, a regulação vai botar o mercado em outro patamar, né? O mais importante é que já estamos posicionados para surfar tudo isso. Exatamente, a gente tá num mercado que ele é muito inicial, por isso ele não é regulado ainda, né? Sim. Mesmo ele sendo eficiente, como a gente fala. Eu vou mandar ali no chat aqui o estudo, mas pode seguir aí, Nick. Tá, beleza. Então, esse era justamente, né, falar sobre esses ativos, né, que podem ser tokenizados, era justamente o segundo tópico, porque essa forma de regulação, ela poderia permitir com que a gente tokenizasse ativos de mundo real. Então, imagina que, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais fácil, né? Você tem a sua casa, você quer um empréstimo no banco e a sua casa está no seu nome, você pode chegar lá e falar, banco, quero o dinheiro que vale metade da minha casa e eu vou deixar ela como garantia. Se eu não te pagar, ela Fica está com a como casa. garantia. Você fica com a casa. E você não pode fazer isso em cripto hoje, porque a sua casa não é um token. Então, se a gente começa a tokenizar esse tipo de coisa, né? Claro que aos poucos não vai ser de cara, provavelmente uma casa, pode ser uma ação, né, por exemplo. Mas quando a gente começa a entrar nesse mundo de possibilidades, você tem uma maior eficiência em tudo. Você pode conseguir tokenizar esses ativos de mundo real para usar como garantia. Que hoje o mercado de cripto não está na sua forma mais eficiente. Você precisa pegar um empréstimo em cripto, você tem que deixar cripto como garantia. E cripto também é volátil, né? Até esses stablecoins podem ser voláteis dependendo do momento que você está. Então, a gente ainda não vive nesse momento de maior eficiência possível, e com a regulação a gente pode começar a conversa de gente grande, né? Falar sobre tokenizar uma ação, títulos públicos, a gente pode usar obras de arte, pega uma NFT da obra de arte, é aquela de verdade, entendeu? Então, você pode começar a falar sobre esses assuntos e novos casos de uso se tornam possíveis. Então, vai ter um mercado novo em cripto. E isso é muito interessante, né? A regulação, se ela vem, novamente, clara, transparente e que possibilite, né, novas inovações, a gente pode ter novos casos de uso, novas tecnologias sendo construídas ali, protocolos com ideias muito diferentes. E isso provavelmente, né, dado que isso aconteça, pode levar a próxima DeFi Summer, né, que a gente fala, o verão dos DeFi, para aquecer novamente o mercado. E entrando nessa parte de utilização, né, que DeFi pode trazer, né, o Doug ele pergunta aqui se os bancos vão se transformar em DeFi. Eu talvez tenha uma visão um pouco diferente, né? Pode ser que os bancos eles utilizem DeFi para melhorar os seus processos, né? Não é que DeFi vai destruir o sistema como é hoje, né? Acho muito difícil uma tecnologia fazer com que isso aconteça. Ela pode transformar muito a realidade, mas os grandes players, eles devem continuar, né? Se eles forem bem inteligentes, né? Pelo menos o modelo em que as coisas são reguladas hoje, com o sistema bancário e tudo mais, ele pode ser muito otimizado com DeFi, né? Então, por exemplo, você pode ver uma Coinbase, né? Só para ficar um exemplo um pouco mais fácil, né? Não falar de bancos em si, mas talvez uma Coinbase fique mais palpável, né? Vi gente falando sobre Uniswap aí no chat. A Coinbase poderia muito bem, no futuro próximo, começar a utilizar como back-end, né? Como a parte de trás da sua operação, toda a plataforma da Uniswap. Sim. Enquanto ainda mantém o que a gente chama de front-end, que é a tela que o pessoal vê, né? A experiência do usuário ainda permanece centralizada na Coinbase, mas a própria Coinbase vai usar DeFi, que é um pouco do que a gente fala de você usar o ecossistema DeFi sem as pessoas saberem que é DeFi, né? Sem toda aquela complexidade que é utilizar hoje o DeFi. Acho que isso facilita muito a experiência do usuário. Não sei se você concorda comigo. Não, com certeza. Eu imagino, por exemplo, em vez a Aave é um protocolo de empréstimo. A função principal do banco é empréstimo. Em vez de ele desenvolver toda uma arquitetura numa blockchain, DeFi, com aqueles programadores dedicados a entender tudo aquilo, ela pode simplesmente, né, ter um pequeno time e delegar a parte dessa função para a Aave Arc. Que daí você tem ali, né, aquela lista
que só pode entrar quem a AVE deixa, tem todo o protocolo de saber quem é o cliente e o que ele está fazendo com aquele dinheiro, e é uma forma que seria mais fácil de você adentrar, né, você banco, adentrar esse mundo de empréstimos em blockchain, se você delega parte dessa função, né, esse back-end, para quem já está fazendo isso faz muito tempo. Uhum. Então, eu concordo com essa visão e eu acho que esse mundo híbrido é muito possível, né? Você juntar o que já existe de finanças tradicionais com o que a gente está criando de DeFi. Beleza, show. Vamos seguir aí para o nosso estudo. Quer que compartilhe a tela aqui? Não precisa. Ah, tá bom. Mas tem outra coisa, né, que eles falaram sobre como se daria essa adoção, né? Que a gente falou de novos casos de uso podem se tornar viáveis e que isso poderia dar sustentação para uma nova onda de DeFi. Só que tem uma coisa muito importante, né, que alguns deles citam também ao longo da entrevista, que é sobre você tem que mudar a forma como que você fala com as pessoas que não são de cripto, que não são criptonativas. Então, não adianta você chegar num cara que não entende nada, bulhufas de cripto, e começar com nomes, e protocolos, e palavras difíceis, e falar do fork que vai acontecer, e que ninguém quer saber sobre isso. Você não precisa saber como a internet funciona para você abrir seu computador e logar no YouTube e começar a assistir esse vídeo. Você não precisa saber o que está acontecendo por trás daquilo. Então, você não precisa explicar, por exemplo, e aí tem um exemplo que eles dão aqui, inclusive. A Starbucks não precisa explicar para os clientes deles o que é uma NFT para eles fazerem um programa de fidelidade que usa NFT. E é exatamente isso que eles estão fazendo, usando a rede da Polygon como back-end. Então, você vai, né, imagino que isso está acontecendo nos Estados Unidos. Então, você vai na Starbucks, você tem aquele programa de fidelidade, igual você tem aqui em alguns mercados, que você ganha alguns selinhos e completa ali seu albinho. Você pode ter uma coisa parecida com isso. E você não sabe que aquilo é um NFT, que por trás disso tem toda uma nova tecnologia que está acontecendo e que, né, tem várias pessoas construindo novos casos de usos e nomenclaturas difíceis, e você não sabe, você só está usando. Então, é muito importante, né, a gente chegar numa adoção de massa de uma forma mais simplificada, que as pessoas não precisam entender tudo o que está acontecendo, como que você transfere fundos da MetaMask, da Polygon, se você está com tokens Matic na Ethereum. Você não precisa dessa complicação toda, você tem que facilitar para que mais pessoas consigam usar, né? Porque a barreira tecnológica em cripto hoje é muito forte. O UX, né? A forma com que você interage com as coisas é ainda muito complicada. E eles estão focando em procurar protocolos que buscam trazer soluções para esse tipo de problema, né? Para você tirar cripto de cripto e realmente usar a tecnologia. Exatamente, cara. E assim, tem vários exemplos, né? Como o CryptoCria que até tá falando, né, sobre o que a gente estava comentando antes, né? Daquela HybridFi, né? De você ter as grandes instituições que a gente conhece hoje como bancos, né, e tudo mais, querendo entrar cada vez mais em cripto, né? Então o Bradesco está querendo abrir uma corretora de cripto, né? O Leonardo até fala, né, sobre a entrada dos bancos. O Bradesco estuda formalizar uma corretora de criptos. Exatamente. O que a gente está falando é que isso pode ir até um passo à frente, né? De você ter uma corretora de cripto ainda utilizando o ecossistema DeFi. No final, o que vai acontecer, né? A gente vai parar de ter essa divisão entre o mercado tradicional e o mercado de cripto e vai virar tudo o mercado, né? Em que o Bradesco agora ofereceria, da mesma forma que ele oferece precatórios, oferece renda fixa e tudo mais, vai ter isso, só que boa parte disso vai estar num ecossistema ali de blockchain mais transparente, mais rápido, mais eficiente no geral, né? Exatamente. E aí, por fim, né, só para fechar aqui, no fim de toda entrevista, né? Eu não sei se já mandaram o link. Já mandou o link? Já mandei o link lá. Então, se vocês conferirem, né, no link tem a última pergunta, o que esses VCs investem em protocolos, né, que estão em estágio inicial, etc. Eles sempre perguntam o que o cara tem que ter para chegar em você e dar um discurso de vendas, né? O que ele precisa. E aí eu consolidei algumas coisas aqui, que né, o que esses VCs, né, esses investidores estão procurando
nesses protocolos? Então, primeiro, ativos bem financiados, né, que eles consigam passar por essas turbulências de mercado sem grandes problemas. Então, imagina que muitos deles falaram que esse bear market que a gente está pode perdurar Nossa Senhora. Pode perdurar pelos próximos 1 ou 2 anos. Então, você precisa de times que sejam eficientes, né? Você precisa ter um capital eficiente, o seu time tem que rodar bem do jeito que ele está, você não pode ficar só adicionando custos e custos, né? Você precisa ter dinheiro para sobreviver e estar bem com a qualidade que você tem hoje de desenvolvimento. E, além disso, vantagens competitivas. Então, você precisa encontrar o seu público-alvo, você precisa entender para quem o seu produto serve, se seu produto serve para alguém, né? Porque, às vezes, também não é o caso, e eles precisam direcionar essas pessoas a ter um bom caso de uso, e vantagem competitiva no problema que você se propõe a resolver. Então, por que você, né, como protocolo, é melhor do que os outros protocolos que estão desenvolvendo alguma coisa para o mesmo problema? E também que sejam líderes nos setores, né, de preferência. Então, dos ativos que eles têm investidos, eles estão consolidando a posição deles nos que realmente tem perspectiva de vingar, porque já dão indícios disso. E um bom indício disso é você ser um líder no setor que você está. E também, né, com métricas de adoção orgânica, que é aquilo de casos de uso, né? O que reflete o seu caso de uso? Se você não precisa ficar se preocupando constantemente em novas soluções, em novas coisas, em procurar um novo público, porque você consegue, né? Você achou o modelo para o seu negócio. Então, essas métricas que, confesso, são boa parte do que a gente faz aqui dentro. Exatamente, E basicamente você procurar soluções vencedoras no longo prazo, né? Porque é para isso que a gente está aqui. O longo prazo de cripto, eles mesmos, a gente vem falando aqui, né, há algum tempo, mas eles mesmos também concordam que longo prazo em cripto a gente está vendo ali para os próximos 3 a 5 anos. E se você precisa de um bom investimento, né? Você quer investir em ativos bons, você está procurando justamente isso. Ativos que encontraram o uso para o produto deles, têm vantagens no que eles fazem e com times bons que conseguem ser eficientes com o capital que eles têm. Um pouco do que a gente fala, né? De ter ativos com fundamentos e que tem uma governança boa, Exatamente. né? Muita gente não tem essa noção, né? Por sempre falar muito em descentralização, em DAOs e tudo mais, né? Que as coisas são descentralizadas. Você sim, quando você investe em um criptoativo, você tem sócios, né? Você tem pessoas por trás tomando as decisões dos projetos, tomando a decisão do que vai ser estudado e tudo mais. Então, você precisa saber qual é a equipe por trás daquilo lá, né? Porque isso, querendo ou não, né, ainda são empresas pequenas, empresas de tecnologia que têm um potencial exponencial, mas a gente aqui sabe que as pessoas no final vão ser as que fazem o negócio. Então, não só as pessoas que estão por trás ali, o time fundador, mas também aqueles que a equipe de programadores que está por trás, né, a equipe toda de desenvolvedores que também ajudam ali a sempre estar melhorando aos poucos o protocolo. Então, a gente sempre tem que avaliar as pessoas que estão por trás também ali de cada projeto, né, Nicole? Exatamente. Legal. Temos dúvidas? Dúvidas aí? Deixa eu ver aqui. Tem algumas dúvidas aqui que eu acho que são interessantes, né? Primeiro, só mandar aqui um alô pro Lalo, né? Falando que eu tô todo aciado, que eu não sei o que isso significa, mas um abraço aí. Lalo, saudade de você, gatão. É isso, um beijo pra você. O pessoal tá falando que o áudio tá com problema, mas o outro falou que o áudio tá bom, assim. Então, me dê um feedback aí de como que tá o áudio de vocês aí, pessoal. O Márcio, ele fez essa pergunta algumas vezes, eu estava esperando você acabar para puxar aqui, Nicole. Ele pergunta se na nossa avaliação quais seriam os principais riscos em uma pool de liquidez, por exemplo, numa Uniswap ali. O que a gente vê como risco, né, é você não conseguir fazer uma boa gestão daquele capital dentro daquele pool. Então, não é trivial o conhecimento que você precisa ter para conseguir não perder dinheiro dentro do que a gente chama de... Puta, agora me fugiu o nome. Do que você está falando? Eu estava lendo os comentários. Quando você perde dinheiro na curva. Impermanent loss. Impermanent loss. Uhum. Então, você pode perder dinheiro, né, quando você fornece dinheiro para um pool de liquidez. Então, você tem que escolher muito bem o pool,
o nível, né, de capital que você está oferecendo, né, dentro daquele pool, qual é o lugar da curva que você está. Então, ter bons insights do que está acontecendo ali, né? Porque você pode perder muito dinheiro sem saber que você está perdendo, né? Que o seu custo de oportunidade está muito melhor em outro lugar. Então, é uma gerência constante do que você tem que fazer e conhecimentos técnicos que você tem que ter, que a gente entende que isso não é para todo mundo. Inclusive, a gente ainda não tem um curso específico de como faz isso, justamente porque é realmente uma coisa muito complicada, né? E com várias nuances ali dos acontecimentos. Eu acho que muitas vezes você tem também outro tipo de rentabilidade, né, que você pode ter ali, que vai até diminuir aliás, aumentar o seu custo de oportunidade de fazer uma operação em pool de liquidez, que seriam operações de staking, né? Então hoje a gente vê cada vez mais, eu acho que você até separou, né, pra gente falar de perspectivas do liquid staking, né? De que seria um staking líquido, né, que você consegue rentabilizar o seu capital também, sem fazer grandes operações, como seria ali, por exemplo, numa operação de pool de liquidez, que você teria o risco de perda impermanente e tudo mais. Sim. Então, eu acho que a gente pode começar a puxar essa parte agora, pode ser? Então, teve um ponto, né, que sobre perguntas, né, sobre o que eles acham de perspectiva para 2023. E entre essas coisas que eu já falei, né, teve uma coisa que alguns deles comentaram sobre essa parte de liquid staking, que eles acham que tem uma boa perspectiva, pode ter uma adoção muito forte, principalmente depois que os saques na Ethereum forem liberados, né, depois do Shanghai Upgrade. Então, é uma perspectiva, eu queria trazer só esse ponto assim como um comentário, porque foi uma coisa que a gente fala aqui constantemente, né, da liberação de staking, que pode acontecer inclusive em março ainda, pelo roadmap da Ethereum. Então eles vão ter uma forma de teste disso em fevereiro e vai entrar oficialmente provavelmente em março. Então, a partir de março, né, caso tudo ocorra bem ali nessa atualização da rede da Ethereum, a perspectiva desses VCs é que entre um capital muito, muito forte em liquid staking. E por que isso? Né? Por que essa destrava pode resultar nesse tipo de adoção? Porque quando você tem uma rede que tá travando, que você tira seu capital de lá, você vai pensar duas vezes antes de colocar seu dinheiro, porque existe um risco de iliquidez lá dentro. Então, você não sabe quando que você vai ter seu dinheiro, então você prefere esperar do que colocar agora. Então, quando você tira esse risco de iliquidez, você consegue abrir portas para novos investidores que estavam só esperando isso, sabe? Só esperando ter perspectivas de quando eles vão poder tirar o dinheiro. Por isso, por exemplo, só fazendo um paralelo com o mercado tradicional, mas é por isso que, quando você está investindo o seu dinheiro, você tem R$1.000 para investir, e você vai colocar ele em CDI, e você quer que você tenha a possibilidade de tirar qualquer dia, a partir de hoje, qualquer dia, você vai conseguir uma taxa X de CDI. Então, sei lá, 100%, 97% do CDI. Se você... CDI, para quem não sabe, só a renda fixa, né? Basicamente. A renda fixa, os juros que você ganha ali, a taxa base de juros dos bancos. E se você consegue travar seu capital por 3 anos, você não vai ter só 100% do CDI. Provavelmente você vai ter, sei lá, 105, 110, depende do nível de capital que você consegue e do banco. Mas o motivo, né, que faz com que as pessoas queiram esperar essa tirada de risco de liquidez e que a Ethereum abra logo a destrave, né, os fundos que estão em staking, é porque daí você vai receber, né, dinheiro, um rendimento ali, que é do staking, e você vai poder tirar quando você quiser. Você não vai ter que ficar travado indefinidamente sem ganhar mais por isso. Então, é um risco a menos, logo, eles veem boas perspectivas para que esse tipo de caso de uso em DeFi aumente. Porque, lembrando, quando você trava seu capital em staking na Ethereum, e você está na Lido, por exemplo, você pode tirar esse ST-Ether que você recebe de lá e colocar na Aave, pegar um empréstimo, aí esse dinheiro flui, né? Cria ali um sistema de Lego, de dinheiro, e isso pode movimentar o mercado de DeFi.
Legal. Acho que a gente pode até tentar fazer tipo, um resumo, assim, né, pra gente caminhar para a parte final, né, dessa nossa análise, que basicamente montar um guia, né, de como investir em DeFi agora em 2023, né. Lógico, aqui em janeiro a gente está sempre pensando, né, fazendo planos para o ano inteiro, né, como a gente vai emagrecer em 2023, como a gente vai fazer estudar, quais livros a gente vai ler, mas eu acho que a gente tinha que começar sempre a planejar sempre os investimentos, né. Então, como que a gente pode pegar tudo isso que a gente entendeu sobre DeFi ali nessa live que a gente está fazendo agora e tentar programar os nossos investimentos em DeFi para 2023, Nicole? Então, primeiramente, né, entender que a regulação ela pode criar novos casos de uso. Então, a gente vai ter movimentos que mostram protocolos que sejam regulados, né, que sejam pró-regulação, convivendo com um tipo de protocolo que não necessariamente é regulado. Então, investir em ativos que entendem esse conceito e que estão prontos para uma possível regulação, isso é muito importante, né, para você não perder seu dinheiro em investimentos que não conseguem influir nesse novo mundo que a gente pode ver. Em segundo lugar, se atentar para o que pode acontecer, né, em relação à tokenização de ativos no mundo real, que isso é muito interessante, pode levar a novos casos de uso, então vai ter muita coisa nova surgindo aí depois dessa possível regulação. Também entender o time que tem aquele protocolo, se eles são eficientes, se eles estão conseguindo fazer uma boa gestão do que está sendo posto ali, se eles conseguiram encontrar o público deles, eles atingem o público deles e eles têm vantagens competitivas nisso. Então, se vier um novo investidor para aquele público, vai estar tudo bem, né? Eles não vão quebrar imediatamente, acabou tudo para eles. Então, essa segurança no modelo de negócios é muito importante. E também observar essa nova narrativa que a gente está vendo de como você conversa com uma pessoa que não entende de cripto sobre cripto, né, para ela entrar nisso, e protocolos que conseguem fazer isso, como, por exemplo, a Polygon com essas parcerias com a Starbucks, o Reddit está fazendo também NFTs. Então, ver esse tipo de movimento de mercado e quem está dentro ali dessa movimentação. E, por fim, né, também é isso sobre o Shanghai Fork, esse novo modelo de negócio que a gente está vendo agora, que é Liquid Staking. Então, com o Shanghai Fork, a gente vai ver certa movimentação também sobre isso, né? Muita gente falando sobre staking, muita gente falando como que você usa seu STEther, muita gente falando sobre como que você faz esse dinheiro se movimentar mais em DeFi. Isso pode ser também muito importante. E novamente, né, reforçar o que a gente sempre fala, de sempre ver modelos de negócios, como que funciona o token e a segurança do protocolo e quem que está gerindo, qual que é a governança daquilo, né? Se ela é boa, se ela é ruim, tudo isso, né? Se é bom, se é ruim, o que isso traz, que são os nossos pilares de análise aí para você ter bons investimentos, investir em protocolos que vão durar até o próximo ciclo de mercado e vão se destacar pelos anos aí em cripto. É isso aí, né? E é o que a gente quer, né? Realmente, esse investimento sempre pensando no longo prazo, a gente sempre reforça, invista em coisas boas para sempre, né? Então, invista em coisas boas para muito tempo, realmente. Não tentem ganhar ali amanhã ou depois e tudo mais, é muito difícil isso tudo. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla, né? De investir em ativos com bons fundamentos, sempre pro longo prazo. E como o Matheus falou aqui, eu concordo muito com ele, que moça inteligente. Então, palmas para Nicole, né? Deixem o like aí para Nicole. Muito se vocês obrigada. quiserem ver a Nicole mais vezes, sabe onde ela vai estar hoje, às 7 horas da noite? Na live de assinantes da Mercúrios Pro. Então, se você tem vontade de se tornar Mercúrios Pro e fazer parte dessa comunidade, né, onde a gente tem todos os nossos cursos, tem um relatório semanal ali da carteira perfeita, onde a gente abre todas as posições aqui da equipe Mercúrios, né, onde a gente está investindo, a qual preço, quais os ativos, todos os relatórios que a gente já fez, relatórios mensais, estudos, desde FTX, Luna, você pode voltar ali 2, 3 anos, vai ter coisa lá. Tem suporte especializado do Caião Ortega, que está sempre aqui com a gente, né? O Caio, o Gui, todo o pessoal ali, toda a nossa equipe de análise. Então, se vocês querem ali ter todos os cursos, relatórios, lives extras, como a live exclusiva de assinantes aí que a Nicole vai fazer hoje às 7 horas da noite, só entrem aqui na lista de espera que a gente vai sempre avisar quando a gente estiver abrindo novas vagas lá
para Mercúrios Pro, beleza, pessoal? Então esse é o nosso convite, cliquem aqui no link do chat e também no primeiro link aqui da descrição se vocês quiserem ter mais conteúdo, né, conteúdo extra. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o like, não esqueçam de se inscrever no canal e amanhã a gente tá de volta com mais um Cripto Hoje, certo? Para quem é Mercúrios Pro, até as 7 horas da noite. Né? Você já sabe o que você vai falar hoje à noite? Ou você ainda vai preparar a live? É tirar dúvidas, né, sobre a carteira, sobre o que está acontecendo no mercado. Todas as dúvidas que os assinantes mandam, a gente está lá para responder. Exatamente, pessoal. Então, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até amanhã. Tchau, Valeu. gente.